Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a esta edição do Política Internacional, numa semana em que dois temas farão a temática, ou pelo menos serão temas de análise com os nossos convidados. Para fazer a discussão de hoje, antes mesmo de sabermos os nossos temas, gostaria de dar as boas-vindas aos nossos dois convidados, Dr. Mohamed Assine e Dr. Edson Mirazeca, a quem agradeço e dou as boas-vindas ao Política Internacional em 2021. Boa noite e sejam bem-vindos. Muito obrigado. Muito obrigado. Doutores, hoje nós temos como temas, o primeiro é a questão dos direitos humanos como instrumentos de política externa no meio internacional e o segundo, a visita do Santo Padre Católico ao Iraque num contexto de conflito, mas também onde hoje há muitas discussões sobre o que é que realmente aconteceu no Iraque, mas também na ideia da comunhão interreligiosa como uma forma de promover a paz no Médio Oriente. Mas o primeiro tema que nós vamos trazer aqui são os direitos humanos como instrumento de política externa. A primeira coisa que eu ia perguntar, e gostaria que os dois trouxessem aqui as suas próprias visões, é como é que os Estados fazem a promoção da sua política externa, ou como é que os Estados muitas vezes podem ou não ter a questão dos direitos humanos como uma forma de promover também a sua política externa. Doutor Yassine, pode começar. Bom, muito obrigado pela oportunidade. Prazer, meu colega de painel, primeira vez que sentamos juntos. Cumprimentar a quem nos vê e ouve de casa. Em relação à questão que me coloca, em relações internacionais, nós olhamos para os direitos humanos como uma questão de cumprimento obrigatório dos Estados. E existe uma certa separação com o próprio direito internacional humanitário, não é? Porque é preciso frisar isso, que apesar de dentro dos direitos humanos existir uma parte humanitária, mas o essencial dos direitos humanos é do cumprimento obrigatório dos Estados, sejam eles signatários ou não das convenções e protocolos internacionais. E não exige o que equiparamos com o direito humanitário, também que vem ligado ao tema, que é o direito da reciprocidade. Olhamos para um direito que é preciso ter o stricto sensu, tem que ser um direito de cumprimento de fato, um direito que tem a ver com reciprocidade de alguns atos e, às vezes, também um direito que tem a ver com os cumprimentos individuais do Estado. Mas, nos direitos humanos, não tem muito que se separar. Os Estados, sendo signatários ou não, são fiscalizados pelos outros Estados na compreensão daquilo que é um entendimento comum do valor humano. Daí existir a Magna Carta das Nações Unidas, existir a Carta da União Africana, existir todas as outras cartas cujo o fim de tudo é salvaguardar o bem-estar e a vida humana. Agora, pode haver formato de cumprimento ou de aplicação da mesma segurança da vida humana em função dos Estados. Mas quando se foge muito do padrão comum, esses Estados são chamados à razão e, por vezes, são sancionados. E quem é que tem a responsabilidade de chamar a responsabilidade quando há esses desvios? São as Nações Unidas como um órgão superior ou um órgão onde quase todo mundo faz parte, ou são os Estados individualmente que vão fazendo interferências, fazendo chamadas aos Estados que eventualmente vão se desviando desses padrões de direitos humanos ou de respeito de direitos humanos? Neste caso, estaríamos a colocar a questão da fiscalização do cumprimento da norma. Aqui temos que olhar que todo Estado, ao ser signatário, se expõe a ser fiscalizado por qualquer um outro Estado que também é signatário. E isto permite com que qualquer outro Estado sancione, no caso de incumprimento, o Estado que, por certa forma, também é cumpridor. Pega, por exemplo, a violação dos direitos humanos em período de guerra, que especificamente diria respeito a um certo Estado, olhando primeiro para uma guerra civil, onde é um assunto meramente de um Estado interno, e, por outro lado, olhar para uma guerra que envolve dois Estados. E aí voltávamos para o que chamamos de direito internacional humanitário, que obriga com que os Estados, no estrito sensu, sejam cumpridores e defensores de qualquer ação que prejudique a vida humana que não seja diretamente ligada à guerra. Por exemplo, diríamos a questão de um ferido. Não se pode exercer
força bruta a alguém que esteja incapacitado. A questão, por exemplo, de alguém que se rende. A questão do naufrágio. Mas nos direitos humanos, nós colocamos pilares ou hierarquia na defesa do próprio direito humano em tempo de conflito. Por exemplo, é olhado a questão da mulher e a criança, que é um direito adquirido. Ou seja, tem mais prioridade na defesa do direito da mulher e criança nos direitos humanos em relação ao direito do homem. Isto quando se trata de questão de guerra. Porque é sabido que estas duas classes dificilmente se envolvem diretamente no conflito. Agora, a fiscalidade também abre a porta para a sanção. E a sanção também pode ser recíproca. Existem não só os Estados pequenos ou grandes, infelizmente no mundo hoje em dia temos que assumir que existem Estados que impõem a formalidade do seu direito, a percepção do direito humano vis-à-vis aos Estados pequenos. Mas qualquer Estado tem o direito de fiscalizar qualquer outro Estado. Doutor, muito obrigado. Doutor Edson, a minha questão para si é que relação é que se pode fazer entre direito internacional humanitário e política externa? Onde é que estes dois conceitos se interligam e qual é a relação que eles existem? Se puder até, qual é a relação prática que existe entre esses dois termos? Deixa-me primeiro complementar os telespectadores que nos veem a partir de casa e os ouvintes que nos escutam a partir da rádio. Obrigado por mais um convite para conversarmos aqui a propósito de algumas questões da arena internacional. Eu vou olhar para a primeira que colocava quando falava da questão de direitos humanos como instrumento de política externa. Primeiro, problematizar esta questão de direitos humanos. Há um conjunto de direitos que foram concordados por um conjunto de Estados que foram codificados na tal Carta Magna dos direitos humanos, ainda que um e outro o Estado ou um outro povo possa contestar outra questão, mas há uma espécie de consenso comum, global, de que esses direitos devem ser salvaguardados. Só que o que acontece muitas vezes nas relações internacionais, nas relações entre os Estados, é que há casos particulares em que vê-se que há, por exemplo, violação de direitos humanos e a ação, estou a olhar isto na dimensão da ligação entre direitos humanos e esta questão de um instrumento de política externa, como dizia, às vezes encontramos casos similares em que denuncia-se violação de direitos humanos, mas os Estados, já que estamos a falar de política externa, os Estados agem num caso e, entretanto, não vão agir no outro. Por exemplo, há um conceito, nesta questão de defesa dos direitos humanos, há um conceito que foi desenvolvido, penso que a partir de 2001, que é a responsabilidade de proteger. O princípio da responsabilidade de proteger, que preconiza que a soberania do Estado, a soberania traz consigo a responsabilidade de os Estados, de os governos protegerem os seus cidadãos e não serem esses governos, por exemplo, a violarem direitos humanos, por exemplo, reprimindo populações e etc, etc. E que, porque a soberania significa responsabilidade, então o Estado tem responsabilidade de proteger os seus cidadãos. Quando esta responsabilidade não está a ser cumprida pelo Estado, por via deste princípio da responsabilidade de proteger a comunidade internacional, os Estados têm a responsabilidade de ir fazer aquilo que o governo, que o Estado não consegue fazer. Ou seja, se há um governo que está a violar direitos humanos contra os seus cidadãos, a comunidade internacional é chamada a agir, para intervir naquele Estado
para garantir a não violação de direitos humanos. Mas, o que é que acontece muitas vezes? Nesta coisa que dizia política externa, muitas vezes os Estados agem não de forma similar em diferentes casos. Vou dar o exemplo das revoltas populares que começaram no mundo árabe, que afetaram a Tunísia, afetaram a Líbia, afetaram a Síria e um conjunto de Estados da África do Norte e do Médio Oriente, em que o que nós notamos? O problema, se quisermos, é a Primavera Árabe, vamos lá assim dizer. A Primavera Árabe aconteceu no Egito, aconteceu na Tunísia, não vimos, por exemplo, os Estados a intervir para proteger direitos humanos. Porque mortes houve na Líbia, houve na Tunísia, houve em todos os Estados, ainda que sejam diferenciados. Mas quando chegamos no caso da Líbia, rapidamente, mesmo quando havia esforço de encontrar as partes para resolver a questão de forma pacífica, rapidamente houve decisão, por exemplo, de intervir. Mas como é que nós fazemos esta fronteira entre isto? Trata-se de interesse próprio dos Estados, que sendo parte da comunidade internacional, têm um determinado interesse num determinado assunto ou num determinado Estado, e também uma genuína necessidade de proteção de direitos humanos ou de direitos das pessoas que estão em conflito ou em situação de guerra. Como é que os nossos telespectadores podem perceber que aqui há uma clara divisão de águas? E como é que nós tratamos essas matérias? É difícil nós percebermos esta ideia, e é por isso mesmo que muitas vezes há críticas mesmo, por exemplo, ao princípio, ou à aplicação, ou à forma como é aplicado o princípio de responsabilidade de proteger. Exatamente porque há dualidade de critérios. Quando encontras uma Líbia em que há rapidamente uma intervenção por causa da violação de direitos humanos, depois vais encontrar uma Síria, por exemplo, em que há um problema similar, já não há consenso ao nível, por exemplo, dos decisores sobre onde intervir, onde não intervir, para falar principalmente dos 5 membros do Conselho, 5 membros permanentes do Conselho de Segurança. Então, esta dualidade de critérios em que há violação de direitos, não há dúvidas que houve violação de direitos humanos na Líbia, não há dúvidas de qual violação de direitos humanos na Síria, e quando nós olhamos, quando a opinião pública internacional olha para o fato de, num caso, haver intervenção, no outro caso não haver intervenção, então começamos a notar uma dualidade de critérios, daí começamos a questionar a questão de direitos humanos. Quer dizer, é lógico que há necessidade de proteção de direitos humanos em toda a parte, e qualquer Estado é chamado à responsabilidade de proteger direitos humanos, daí que o princípio de responsabilidade de proteger, por exemplo, o que apareceu? Porque muitas vezes, antes deste princípio, havia a máxima da não ingerência nos assuntos internos do Estado. Ou seja, o Estado tem problemas, há violação de direitos humanos no Estado, mas a comunidade internacional, as Nações Unidas, sentiam um travão para intervir naquele Estado porque há o princípio da soberania. Muitas vezes a intervenção era mais fácil ocorrer de Estado para Estado e não necessariamente de um consenso ao nível das Nações Unidas. Então, este problema da dualidade de critérios, e muitas vezes começamos a fazer a colação a intervenção para a proteção de direitos humanos, aos interesses dos Estados que intervêm. Depois, quando comparamos os Estados, notamos que parece que naquele Estado não há tanto interesse assim, não é tão estratégico para fazer a intervenção. Então, aí, a opinião pública começa a questionar se, de facto, os direitos humanos são tão universais como se quer fazer parecer, e, de facto, são universais, mas, entretanto, a forma como diferentes Estados agem perante diferentes situações, diferentes Estados onde há violação de direitos humanos, que parece estar mais ligado à tentativa de satisfação de interesse nacional e não necessariamente interesse de proteger as pessoas. Aí começamos a questionar, de facto, vem esta dúvida se, de facto, há um interesse genuíno de proteção de direitos humanos ou, na verdade, é tentativa de proteção de interesses
de Estados particulares em diferentes Estados onde há violação de direitos humanos. Muito obrigada, doutor. Em relação a este ponto, assim, nós tivemos recentemente, pela primeira vez, assim, de forma bastante incisiva, um relatório da Amnistia Internacional relativamente a supostos ou alegadas violações de direitos humanos. E a minha questão é, o que eu ia pedir é que o Yacine fizesse uma análise dos elementos que contém o relatório da Amnistia Internacional e trouxesse e fizesse uma correlação entre a não ingerência nos assuntos internos e também o princípio de responsabilidade de proteger. Considerando o que temos no relatório da Amnistia Internacional, como é que nós casamos estes dois conceitos próprios das relações internacionais, segundo as quais há uma clara necessidade de evitar ao máximo algum nível de ingerência nos assuntos internos, bem como também trazer esta discussão sobre o princípio e a responsabilidade que a comunidade internacional tem de proteger em casos de violação de direitos humanos. O primeiro ponto que nós deveríamos analisar é a questão da soberania do Estado. Quando é que a soberania do Estado cai ou quando que o Estado permite que essa mesma soberania seja questionada em função dos atos praticados pelo Estado? Quando um Estado assume protocolos e convenções internacionais, automaticamente está a dizer que há liberdade dos outros atores, tendo em conta que nenhum Estado vive sozinho. O Estado vive em sociedade, como é o normal do ser humano. Quando o Estado vai domesticar um instrumento internacional, está a assumir que abre as suas portas para ser fiscalizado ou questionado em função do cumprimento ou não deste direito ou desta convenção ou protocolo ou tratado que acaba de assumir. Repara que daí existirem dois momentos diferentes para a domesticação de um documento internacional, que é a assinatura, depois a ratificação. Por quê? Porque permite o Estado pegar nas convenções aquilo que lhe convém e vetar por si aquilo que acha que não pode ser de cumprimento. Eu dou um exemplo, por exemplo, Moçambique, apesar de ser um dos países que mais protocolos e tratados assina, ainda temos dificuldades de interpretar a questão do Tribunal Penal. Que não está ratificado, então, na verdade. Então, o Estado deu-se a liberdade e até pode pegar a questão da reciprocidade. Que obrigações advêm, por exemplo, da assinatura e não ratificação? Então, vetou. Mas não querendo dizer que este instrumento não tenha passado ou promulgado pelos outros Estados. Mas porque este Estado vetou per si, ou seja, vetou a possibilidade dos outros questionarem em relação a isto, sempre que acontece algo nesse Estado e que se tenta usar o instrumento como o barômetro para analisar, percebem que este Estado, per si, disse que eu não. No caso de Cabo Delgado? Olha, indo diretamente para Cabo Delgado, eu penso que este relatório, apesar de ser visto como um relatório resultante somente de entrevistas feitas, mas é um relatório igual a feito muitas outras vezes. Justificaria uma intervenção ou dá, por exemplo, dá informação suficiente que pode consubstanciar violações claras de direitos humanos ou pelo menos crimes de guerra, como o relatório, por exemplo, traz? Olha, se for a pegar, por exemplo, o direito internacional humanitário, uma das questões fundamentais da existência desse direito é porque impede ou sanciona e exige responsabilidade até de uma ação praticada por militares de um certo país contra o seu próprio povo, exigindo com que quem de direito, neste caso o governo do dia, ponha a sua mão de peso em relação ao sancionar este tipo de ato realizado pelos militares que têm por obrigação obedecer o próprio governo. Este é um ponto. E só por este lado, todos os outros Estados, olhando para o direito internacional humanitário, stricto sensu, são obrigados a chamar Moçambique à razão. Independentemente se esta razão permite ou não, porque a violação dos direitos até a sua penalização máxima, que significa a entrada da força de outros Estados em grupo
contra esse Estado incumpridor, Moçambique tem sim a obrigação, em função daquilo que assinou, de olhar para este relatório com muita cautela. Segundo, por que eu acho que Moçambique coloca-se numa posição de fragilidade? Dois motivos difíceis de justificar para um processo de cumprimento dos direitos humanos. Primeiro é o uso de mercenários numa situação de um conflito num país. Só o uso de mercenário coloca Moçambique num outro nível de conflito, que requer maior fiscalização. E segundo, é a forma como os mercenários que estão sendo usados por Moçambique não têm normas claras de evitar a violação dos direitos humanos. Isto recai sobre o Estado que os contrata. E como é que se afere a violação de direitos humanos em contexto de terrorismo, por exemplo? Mas nós estamos aqui perante dois cenários diferentes. O terrorismo não impede com que os Estados cumpram as suas responsabilidades. Não impede. Até obriga que o Estado cumpra as suas responsabilidades. Mas como é que nós aferimos? Para separar, por exemplo, uma ação terrorista e uma ação do Estado. Um Estado não se deve confundir com terrorista. Apesar de que, em relações internacionais, sabemos que existe terrorismo do Estado. Isto quando o Estado, no sentido de virar a atenção para um certo lado, cria situações anómalas para chamar a atenção à população para uma existência de um Estado a qual deve obedecer. Mas, por outro lado, Egna, é preciso olhar, dizer que o terrorismo, se não retirou a soberania do Estado, significa que o Estado não existe. E quem deve cumprir com os protocolos de obrigações internacionais não é o grupo terrorista, que tem como obrigação violá-los. É o Estado que assumiu, ratificou ou assinou. Então, seria, por parte do Estado moçambicano, assumir que, na situação de Cabo Delgado, deve agir da mesma forma como o terrorista age. Então, estaria a perder o direito de Estado e comparar-se também a um Estado terrorista. Doutor Murazeca, a mesma pergunta. Como é que aferimos a violação de direitos humanos ou a questão de crimes de guerra em contexto de terrorismo, onde o Estado, para além da obrigação de proteger as populações, tem a obrigação de proteger o território, a soberania e todo o processo de defesa e segurança? Como é que nós aferimos? Como é que nós aferimos a violação de direitos humanos em situações de terrorismo? O que eu posso dizer? As situações de terrorismo são sempre complicadas e, infelizmente, leva a que haja este tipo de problemas da violação dos tais violação dos direitos humanos. E, bom, não conheço em detalhe o relatório, não li em detalhe o relatório, só vi algumas notícias nos jornais sobre o relatório, mas parece-me que o relatório faz referência ao fato de haver violação dos dois lados, tanto do lado dos terroristas como do lado das forças de defesa e, infelizmente, em situações de conflito, infelizmente isso sempre acontece. Seja no caso do terrorismo em Cabo Delgado, seja nos casos que eu fazia referência aqui, por exemplo, intervenção na Líbia, seja no problema, sempre que há conflito, infelizmente, tem havido este problema de haver violação dos dois lados, mas ao que o Estado se exige é evitar que viole os direitos das pessoas. Como se dizia aqui, a responsabilidade do Estado é proteger e não violar direitos das pessoas. Infelizmente, tem-se encontrado em outros casos de indivíduos que acabam fugindo ao normal. Agora, as informações sobre as tais violações, dizem como é que nós vamos aferir os crimes. Uhum. A questão dos crimes de guerra ou violações estão tipificadas. Neste momento não estaria em condições de lhe dizer claramente quando é que se diz que isto é um crime
em crime de guerra, mas existem conceitos já tipificados sobre crime de guerra. Estamos a falar, por exemplo, sobre o que é quando é que se diz que é um genocídio, quando é que se diz que é há um conjunto de conceitos. Para o conceito de crime de guerra, um conjunto de conceitos que vamos estar lá, e é onde dizer claramente quando é que, neste momento, confesso que não estou em condições de dizer claramente os requisitos para dizer que é um crime de guerra ou não, mas é complicado. E muitas vezes os relatórios que vão sendo publicados, este disse que baseou-se mais em entrevistas, claro, muitos relatórios vão se basear nisso, e há de sempre receber críticas tanto de um ou do outro lado. Não há nenhum relatório que há de ser publicado, seja por via de uma Amnistia Internacional, seja por via de um relatório que há de ser patrocinado pelo Estado. Qualquer relatório há de ter... sempre terá dois lados. Há de ser sempre, no mínimo, dois lados. Agora, o que eu penso é que é bom que haja relatórios destes, que é para chamar a atenção sobre a necessidade de o Estado, na sua função de proteger a soberania do Estado moçambicano, na sua função de proteger os cidadãos moçambicanos, de proteger aqueles elementos que fazem parte do Estado, corporizam o Estado, para dizermos que é um Estado soberano. Estou a falar do território, da população, das instituições. As forças de defesa e segurança devem procurar ao máximo distanciar-se de qualquer ato que possa manchar a imagem do Estado, sob pena de amanhã o Estado ser responsabilizado e chegarmos eventualmente a um caso em que vai aparecer alguém a dizer que temos que intervir em Moçambique. E esse é um cenário que nós não podemos querer, olhando para as intervenções que nós temos assistido por aí fora. Eu até penso que em relação a este relatório da Amnistia Internacional, metade do que está naquele relatório, a Ordem dos Advogados disse. Metade do que está naquele relatório, o Observatório do Meio Rural disse. Metade do que está naquele relatório, o IES disse. Significa que a diferença é que, sendo de uma instituição com capacidade de influenciar outros ciclos de poder mundial vis-à-vis um Estado, e isto, claro, incomodou o Estado moçambicano. No sentido que, olha, este relatório não é lido somente em português num webinar passado aqui em Maputo. É um relatório que, a nível internacional ou mundial, passou a perceber-se que, afinal, é isto que está a acontecer em Moçambique. Mas, o segundo ponto é que seria normal se este relatório não fosse assim. Porque nós já partimos de precedentes que são proibidos internacionalmente, numa situação de guerra. Moçambique já os faz. Me recordo que há anos atrás eu dizia que um dos grandes problemas que existem em Cabo Delgado é que os militares distanciaram-se da população e a população passou a ter medo dos militares. Claro. Então é preciso nós olhar para um relatório até quando é-nos avaliado, olhá-lo de forma a melhorar a nossa ação, não olhar para o relatório como se fosse de uma mão externa. Como fosse uma mão externa. E nós vamos voltar a esse tema como uma última questão sobre a possibilidade de alguns Estados que tenham algum interesse em Moçambique, seja ele econômico, político, etc., possam usar este relatório ou pelo menos as alegações que estão nesse relatório para organizar eventualmente um movimento para que haja este tipo de intervenção. E esta é uma questão que nós vamos fazer e vamos conversar na segunda parte. Por agora vamos a um brevíssimo intervalo e vamos na segunda parte, onde continuaremos com o tema sobre o direito internacional humanitário como uma fonte ou pelo menos como um elemento de política externa, e também na segunda parte falaremos da histórica visita do Santo Padre a Iraque. Voltamos, até já.
Olá, voltamos ao Política Internacional e como forma de terminar o nosso primeiro tema que tinha a ver com o direito internacional humanitário como um elemento ou como um instrumento de política externa. A última questão que eu vou fazer aos nossos convidados é como é que Moçambique, em contexto de conflito, claro, conflito no norte de Moçambique, em contexto de algum nível de violação de direitos humanos que, de certa forma, não pode ser totalmente negado e que, de certa forma, o relatório da Amnistia Internacional acabou trazendo à luz. Como é que Moçambique pode se proteger de interesses de alguns Estados que, eventualmente, possam promover ou trazer a ideia de que há uma clara necessidade de ingerência que, claramente, não terá como objetivo primordial proteger o interesse das populações, mas, eventualmente, defender ou até promover o interesse destas potências. É preciso lembrar que estamos a falar de uma área muito apetecível, estrategicamente, geopoliticamente e também com certos recursos que são cobiçados a nível mundial. E é neste contexto onde nós temos um relatório que tem uma grande ampliação internacional e que cria, na verdade, aquilo que o Dr. Yassine estava a dizer, o medo e a preocupação do Estado moçambicano. Bom, primeiro vamos olhar para o recurso essencial que existe na região e a dimensão do recurso. É um dos maiores jazigos que o mundo tem. O que significa que para os próximos 30 anos há possibilidade de se usar aquele recurso para o bem de alguns Estados. E por outro lado... De alguns Estados que não moçambicanos. Normalmente, eu entendo da política de petróleo que os Estados que têm um recurso no seu subsolo, devido aos maus acordos que são feitos, dificilmente têm a capacidade de serem eles beneficiários do lucro do próprio recurso. E quem são os beneficiários diretos, por exemplo, do recurso moçambicano? Os beneficiários do recurso têm sido sempre as 7 maiores empresas de petróleo e gás no mundo, que são, na verdade, elas que estabelecem o sistema de segurança do próprio recurso, são elas que fazem a prospecção, são elas que identificam o mercado para a venda do próprio recurso, são elas que negociam o preço e que são elas que estabelecem para o Estado, provedor do recurso, os próprios dividendos. Por isso, só para dar, abrindo aqui aspas, o Parlamento no passado esteve a discutir qual é que seria o melhor modelo para Moçambique usar em relação a este recurso. E a dificuldade foi de que Moçambique já tinha feito acordos prévios que o prendiam a um modelo não favorável para Moçambique. Então, a outra questão é que este recurso também é findável, mas pelo bem, o gás é melhor que o carvão. Então, enquanto Moçambique está a perder o negócio do carvão, o negócio do gás terá maior sustentabilidade para o país. Mas o negócio do carvão não trouxe conflito. Mas e o negócio do gás estamos a trouxe conflito ambiental acima do conflito armado. Porque o conflito armado, eu tenho dito, é que aquele conflito em Moçambique só poderá terminar através de negociação. E muitas das vezes eu sou questionado. Como negociar com o terrorismo? Eu questiono como é que a Europa negocia com os terroristas. Independentemente se o conceito está inclinado ou não, mas uma situação igual àquela que Moçambique tem, para a gestão daquele recurso, tem que ser através de negociação. Mas a outra questão que me leva a chegar a um ponto é a seguinte. Temos um recurso que é de todos nós, ok? Como é que nós podemos tornar esse recurso... Uma coisa é ser de todos nós do ponto de vista constitucional. A outra coisa é ser de todos nós do ponto de vista real. Porque se fosse de todos nós do ponto de vista real, por exemplo, seria um bocadinho caricato que o nosso governo fizesse negociação de uma estrutura fundamental do Estado, que é o Exército, com uma empresa petrolífera que explora o mesmo produto naquele lugar que a gente pretende defender, sem que para tal colocasse a questão ao Parlamento. Mas a questão continua. Sim. Como é que Moçambique pode evitar que interesses de outros países sejam, de certa forma, promovidos através de uma intervenção humanitária ou talvez de uma publicação ou publicitação de massivos violações de direitos humanos? Quais são as opções que Moçambique tem neste Moçambique momento? tem a primeira opção que Moçambique deve fazer é abraçar aquele relatório e domesticá-lo, de forma a fazer igual como... Porque aquele relatório não é diferente do relatório do MARP. Tem que domesticar aquele relatório e procurar
superar as questões que estão lá levantadas. Um relatório como aquele traz 3 problemas para um país. Primeiro, retrai o investimento. Ninguém quer investir num país onde a violação dos direitos humanos é mencionada na medida em que uma Amnistia Internacional traz um relatório. Segundo, afugenta o que já existe. Porque qualquer pessoa que lá está percebe que os militares têm o poder de matar a qualquer altura e a quem eles bem quiserem, sem que passem por represálias. Terceiro, fazem com que esse Estado não seja aceito em muitos dos encontros internacionais onde a questão do direito humano é defendida. Ou seja, expõe um Estado a uma situação complicada a nível internacional. A minha humilde opinião, o melhor é abraçar o relatório, pegar aquilo que Moçambique pode corrigir desde já e assumir como um dos projetos nacionais. Doutor Morazé, como Estado moçambicano, ator racional, quais são as opções que Moçambique tem, sabendo conscientemente de que todas estas acusações sobre crimes de guerra que ocorrem em Cabo Delgado, ainda que de certa forma sejam legítimas, também podem ter elementos de promoção de interesse de outros Estados. Como é que um Estado racional, bem claro sobre os seus próprios interesses, pode se proteger destas possibilidades que são claras e que estão na mesa dentro do xadrez? Bom, deixe-me começar por dizer que este é um dos problemas e um dos riscos que os Estados correm quando são publicados relatórios desta natureza, seja da Amnistia Internacional ou de outro tipo de... Human Rights. Exatamente, Human Rights Watch, outro tipo de instituições internacionais, e há o risco até de esses relatórios de facto serem usados, que é para... Porque muitas vezes essa coisa de intervir ou intervir vem por causa da tal publicitação de supostos problemas. Por que eu digo supostos problemas? É aquilo que eu dizia antes. Há aquela questão de questionamento sobre a forma como estas informações foram levadas. A metodologia, não sei onde é que foi buscada a informação e por aí. E, de facto, não estou a dizer que é o caso, mas neste tipo de relatório, de facto, pode haver mão, não estou a dizer que haja mão em particular neste relatório, pode haver mão de alguns Estados que é para facilitar alguma intenção de alguma potência externa para poder haver... E como é que um país como Moçambique, o doutor Yassine já disse que há uma necessidade do Estado a admitir ou a aceitar o relatório, domesticá-lo e eventualmente ir resolvendo algumas das graves acusações que estão dentro do relatório. Esta é uma forma. E quais são as outras opções que Moçambique tem relativamente a um relatório que já existe, que está noticiado em todo o mundo e que, de certa forma, põe Moçambique no mapa do mundo como um grande violador de direitos humanos, mesmo sem considerar o contexto de terrorismo que o país vive? Infelizmente, de facto, estão a colocar... Quer dizer, o Estado moçambicano está a ser colocado neste mapa, como eu dizia, infelizmente não li o relatório, mas depois daqui vou procurar o relatório para ver os detalhes deste relatório. Só ouvi debates, então claro, pode ter dificuldade em extrair uma opinião sem ter lido o relatório como está, mas seja como for. Mas sobre o seu conhecimento sobre direitos humanos, política externa... Sim. Infelizmente, Moçambique o Estado moçambicano, o Exército moçambicano está colocado num patamar de violador, quer se fazer passar esta imagem. É muito mal uma imagem desta possa passar, porque, como eu dizia antes, pode alguém aí querer usar isto para outro tipo de interesse. Mas o que é que Moçambique deve fazer? Já que há este tipo de acusações, é verificar se de facto este tipo de crime está a ser cometido por elementos das forças de defesa e segurança, e uma vez a ser provado que de facto isso ocorreu, é preciso responsabilizar essa gente. Sim. Tem que responsabilizar exemplarmente, porque senão vão manchar a imagem do Estado por causa porque eu não quero acreditar que seja algo que vem do comando superior, o mais alto comando das forças de defesa. Havendo violações, são claramente de agentes isolados. Eu penso que pode haver, em inglês diriam rogue agents nas forças de defesa e segurança, que eventualmente possam estar
a praticar... Só para os nossos telespectadores perceberem esta expressão, O rogue agent. pode explicar, por favor? Eu não sei como é que eu traduziria isso, mas são elementos que estejam a ter comportamentos desviantes, que estão a assumir comportamentos fora dos comandos que provém da estrutura máxima, por exemplo, das Forças de Defesa e Segurança. Aliás, eu lembro-me de ouvir, não sei se foi como chama? O adjunto, chama-se adjunto o vice-chefe das Forças de Defesa e Segurança, acho que como se chama, acho que foi ele que dizia que é preciso nos aproximarmos das populações. Houve um discurso que ele fazia sobre a necessidade das Forças de Defesa e Segurança aproximarem-se às populações, que eu acredito que isto provém de um trabalho, de um TPC que as próprias Forças de Defesa e Segurança fizeram e que terão sentido eventualmente que as populações estão à distância e não pode ocorrer uma situação, principalmente de tentativa de combate ao terrorismo, em que combater terrorismo é difícil de combater de uma guerra entre um Estado e um Estado, a um exército. Tu sabes onde é que está o exército daquele Estado, sabes onde é que está a base, onde é que estão os militares, onde é que está por aí as instalações, tu sabes. Mas terrorista é alguém que está contigo no dia a dia. Então, se ocorre uma situação em que o povo, para olhar para aquele discurso quando diz devemos abraçar o povo tem que... Se o povo não estiver com as Forças de Defesa e Segurança, vai ser difícil, porque eu acredito que os tais terroristas estão ali. Estão nessa lista de grandes violentos. Estão nas comunidades, estão nas famílias e por aí. Então, eu penso que, sim, o relatório apareceu, é preocupante para qualquer Estado ser acusado de estar a violar direitos humanos. Então, o que eu penso que o Estado deve fazer é, de facto, pegar no relatório, olhar para que tipo de acusações estão lá, investigar, uma vez encontradas de evidência de facto isto aconteceu, responsabilizar exemplarmente estas pessoas e trabalhar ao máximo para que esta imagem, que infelizmente já está aí fora, já está no sistema internacional, para que seja eliminada e mostrar que de facto há trabalho que está a ser feito. E assim eu penso que poderemos eliminar estes eventuais apetites de qualquer que seja a potência para intervir em Moçambique. Muito obrigada, Dr. Mirazek. Vamos ao segundo tema. O Papa João Paulo II esteve mais uma vez no Médio Oriente, nos últimos anos esteve em outros países, desta vez esteve no Iraque, numa grande digressão, e a questão que eu faria, mesmo porque tenho dois especialistas em Médio Oriente, o que é que significa esta visita do Papa ao Iraque? Especificamente ao Iraque, um país que continua com graves problemas de conflito, de terrorismo e até totalmente destruído dentro de um contexto de grandes violações de direitos humanos, não só dentro do Iraque, mas também em todos os países vizinhos, num contexto desolador no Médio Oriente. O que é que significa esta visita, que já não é a primeira na região? Qual é a opinião que nós temos, Dr. Yassine? Bom, se calhar porque eu ter estudado no Médio Oriente. Talvez. Mas o Papa, ou seja, o Vaticano é o único país no mundo que se confunde. Primeiro, como Estado, o Sumo Pontífice é chefe de Estado e, às vezes, é chefe da Igreja Católica. E as suas ações, às vezes, Quem visitou o Iraque? Quem visitou o Iraque? Esta é a primeira questão. Sim. E eu penso que quem visitou o Iraque foi o Papa. O Sumo Pontífice. Sim, o líder espiritual. Sim. E a justificação lógica do Papa é que, para unir as religiões, devemos partir do berço que nos une. É preciso dizer que o Iraque, a zona onde o Papa foi, é considerada a zona onde Abraão foi nascido e cresceu. E Abraão é o pai das 3 religiões. Então, o Papa buscou esta oportunidade, retirando os conselhos dados na qualidade de chefe de Estado, para não visitar o Iraque, devido ao que acontece de guerra e de insegurança, mas como chefe da Igreja Católica, o Papa foi buscar o reconciliamento entre essas 3 regiões abraâmicas. E eu penso que, primeiro, mostra ao mundo que o poder da religião supera o poder político. Terá o Papa, ou estará o Papa a transmitir-nos a ideia de que os conflitos no Médio Oriente
ou na região do Médio Oriente, tem uma forte componente religiosa. É isso que o Papa terá nos transmitido? Mas transmite de que existe uma forte componente religiosa e que, se estas religiões então, não permitirem o uso indevido delas para fins não confessáveis ou fins políticos, automaticamente o mundo não terá problemas. Então, o Papa, se for recordar, há 3 anos atrás, assinou com o Sheikh de Azhar no Emirato a carta papal na qual as 2 religiões optavam pela paz, e agora volta para todas as 3 religiões abrâmicas. E há um sinal importantíssimo que sai dessa ida do Papa e o regresso do Papa. É que o que a parte política esperava em termos de insegurança do Papa, felizmente nada aconteceu. Ou seja, o Papa foi ao Iraque naquele contexto conflituoso, o Papa, em segurança, e voltou em segurança. Tanto como a outra vertente é que, enquanto se percebe que no Iraque só existem muçulmanos sunis e xias, ficou claro que tem uma comunidade larga cristã e cristã antiga, a qual vive no Iraque sem problema com os muçulmanos. Há uma mensagem aqui que é dada também de muita importância. Eu conheço o Iraque perfeitamente e sei às vezes como é difícil chegar a uma mesquita no Iraque, mas pode não ser difícil chegar a uma igreja. Já tivemos um incidente em que, chegado à mesquita, fomos evacuados com uma rapidez e tal, com a possibilidade de sermos raptados. Nós somos muçulmanos. Íamos ser raptados por muçulmanos também. Mas aqui provou-se que existem problemas de divisionismo político, mas quando se trata de uma percepção religiosa, há uma separação. Ou seja, vamos continuar a divergir depois do Papa ir embora, mas não iremos fazer atos de vergonha na presença dele. Dr. Murazek, é uma viagem recorrente do Papa ao Médio Oriente, tem sido recorrente esta aproximação papal, independentemente agora se foi o presidente do Estado do Vaticano ou o líder espiritual da Igreja Católica. O que isso significa em termos políticos, em termos de construção ou da ideia de um mundo pacífico no Médio Oriente, esta visita do Papa ao Iraque? Bom, a visita do Papa ao Iraque, como tem sido, tem um grande simbolismo. Penso que é a primeira vez que um Papa visita o Iraque. Se memória não me trai. É a primeira vez que um Papa visita o Iraque, e depois os locais que ele escolheu visitar, o tal local onde nasceu Abraão, está considerado como não sei se for chamado de pai, das 3 religiões monoteístas, judaísmo, cristianismo e islamismo. Ela até viajou para a cidade de Najaf, uma também cidade sagrada, simbólica para o Islã, onde se encontrou com o Ayatollah, acho que é Sistani. Eu penso que isso tudo é muito importante para o diálogo interreligioso, para remover os estereótipos de que as religiões são o problema. Porque os tais conflitos que estão a acontecer na região do Médio Oriente, eu não acredito que tenham como causa primordial a religião como tal. Há outros interesses obscuros, escondidos, que estão por detrás de algumas elites políticas que querem satisfazer os seus interesses e que muitas vezes usam a religião. Então, esta visita, eu penso que mostra esta dimensão de que a forma como ocorreu a visita, sem incidentes de grande importância, mostra que, de facto, é possível as religiões encontrarem-se, é possível haver este diálogo interreligioso, e é muito importante que estas diferentes religiões possa haver esta reconciliação entre elas e não ser usado o mau uso dos escritos religiosos, tanto do judaísmo, tanto do cristianismo como do islã,
para satisfazer interesses obscuros. Então, Muito obrigada, Dr. Moirazek. Muito obrigada, Dr. Yacine. Termina assim o nosso Política Internacional numa semana em que falamos do direito internacional humanitário a nível das relações internacionais como instrumento de política externa e também da histórica visita do Sumo Pontífice ao Iraque. Voltamos na próxima semana. Não deixe de acompanhar-nos. Até lá.